Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Aqui comigo é a enfermeira e também a escritora Valesca Dallanésia, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Valesca, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui com você. Vamos, prazer. Que legal, eu fico muito feliz. E vamos conversar um pouquinho sobre a influência, positiva da leitura no ambiente de trabalho. E para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria muito que você falasse do relacionamento, da área da saúde, e o tempo de leitura. Como é que vocês administram isso? Bom, escasso, porque existem duas vertentes aí, a leitura para o estudo, que o profissional da saúde precisa estar utilizando para poder, se fundamentar, e dois, para manter os cuidados de acordo com o que são esperados. E a leitura, relaxante, Sim, de entretenimento. De entretenimento. A leitura para trabalho é uma coisa que ele tem a obrigação de fazer, e de entretenimento nem tanto. Então acaba que, não só o profissional de saúde, mas eu imagino qualquer profissional, dê sempre preferência para a leitura, para estar melhorando o cuidado, melhorando a sua profissão, do que aquela de entretenimento, de relaxante, porque você não vai ter tempo, enfim. Eu vejo isso em casa também, que a gente acaba dando preferência para a leitura, para dar um melhor cuidado para o paciente, que é a profissional, e acaba deixando de lado de entretenimento. Sim, é um pouco mais difícil você lidar com isso, você ter o tempo para os dois. Lógico, se você consegue organizar sua vida, você faz os dois, mas como no dia a dia não é bem isso que acontece. Agora, deixa eu aproveitar, você fala da questão do tempo, queria aproveitar e perguntar, essa ausência desse tempo tem muita relação com a questão do plantão, do volume de trabalho dos profissionais da área médica, ou existem várias possibilidades de trabalho, de horário de plantões e também, aí, por consequência disso, possibilidades de leitura, tempo de leitura? Eu acho que isso é muito individual, porque dentro da área da saúde existem vários tipos de plantões. Então, tem os profissionais que fazem 6 horas, 12 horas, 8 horas, os que fazem plantões de 24 horas dentro do hospital. E eu imagino que seja a manobra que essas pessoas fazem na vida cotidiana. Sim. Filhos, casa, cachorro, papagaio, mais coisas fazem com que ele não consiga ter esses dois tipos de leitura. Sim. Porque o trabalho em si, às 6 horas ou 12, você vai organizar a sua vida em cima disso. Você também tem a sua rotina diária, então 8 horas, dentro das 8 horas você consegue fazer sua leitura profissional, você consegue fazer sua leitura de entretenimento, ok? Muitas pessoas conseguem, como eu vejo na área da saúde, muitos leitores assíduos com livros que não têm a ver com o tema de trabalho. Mas não acho que o horário de trabalho atrapalhe esse profissional. O que eu acho que atrapalha são as horas extras que esse profissional tem. Então ele faz os 6 horas, a carga horária, e daí ele vai fazer mais 6 de hora extra, e aí ele no outro dia tá de manhã de novo para fazer essas 6 horas ou 12, ou se ele faz um plantão de 24, ele vai fazer mais um de 12, daí já dá 36. E eu acho que esse é o grande problema, a sobrecarga do profissional, que a gente vai daí acalhar em outras coisas, baixos salários, então que ele precisa de uma hora extra, enfim, outras coisas que atrapalham ele ter a leitura saudável na vida dele. Agora, como escritora, gostaria muito de saber como, no seu entendimento, a leitura do entretenimento pode colaborar com a execução do próprio trabalho? Pode dar uma leveza, talvez, a mais para a vida? Pode, porque eu acho que se você fica focado somente em oferecer ou consumir a leitura do trabalho, você não tem um hobby, Não acho, ao meu ver, que você pode considerar uma leitura profissional um hobby. Acho que é uma obrigação. Então você deixa de fazer uma coisa saudável na sua vida. Mas eu leio. Tá, mas você lê para você aprender, para você melhorar a sua profissão. Você não lê para dar risada, você não lê para fazer outra coisa. Então eu entendo que atrapalha sim. Tem que ter você
teria que ter a leitura do entretenimento, Sim. mas como hobby, então que diverge do... Eu queria aproveitar, Valesca, e tentar entender um pouquinho a questão do diálogo entre esses dois formatos de leitura, né? A leitura do estudo e a leitura do entretenimento. Você acha que é possível estabelecer um diálogo entre esses dois formatos de leituras? Sim e não. Sim, não, vamos no nome que é mais fácil. Não, porque eu acho que é muito técnico a leitura profissional, no caso da saúde. Se bem que se você entrar na administração, contabilidade, Sim. você entra do mesmo jeito. E ela é difícil ser uma leitura de entretenimento. Mas o sim, por quê? Porque existem algumas alternativas no mercado que traz esse ambiente para te oferecer outra proposta. Então, assim, alguns temas disponíveis que você consegue conhecer, vamos supor, como que eu posso te dar um exemplo? Os livros são leves para você conhecer a saúde, Sim. mas eles não são técnicos para você aprofundar num conhecimento de quem estudou aí 10, 12 anos e consegue ler um livro mais técnico. Eu entendo. Mas eu entendi perfeitamente o que você está dizendo, mas o que eu estou querendo dizer é assim, de repente você está lendo um livro de entretenimento, de repente, sei lá, a história lá do Indiana Jones, e de repente ele vive uma experiência lá, que ele pode de alguma forma contribuir para a área profissional. É nesse aspecto que eu perguntei, você acha que isso é possível? Sim, sim. Você vai ler o entretenimento e buscar um técnico em cima. Exato. Mas isso vai da pessoa, né? Ela tem que gostar da leitura para conseguir sair de um livro de entretenimento e buscar um livro técnico para consumir aquela interrogação que ele teve no livro de entretenimento. Sim. Né? Seria isso. Exatamente. E aí, seguindo nessa linha, né, eu queria muito que você falasse aqui um pouquinho sobre a questão da leitura, especialmente, né, do entretenimento, que é uma área mais específica, né, da sua área, acho que da sua experiência de vida propriamente dita. Entretenimento? Exato. E da saúde emocional. Como que ela pode contribuir, Valesca? Eu acho que você pode crescer com a leitura do entretenimento. Então, todo mundo tem os seus perrengues na vida, seus pontos a crescer, sua inteligência emocional. Hoje, o que você vê muito é a procura de profissionais auxiliares. Eu estou desnivelado na minha vida, preciso de um auxílio de um psicólogo. Eu preciso de um psiquiatra. Não desmerecendo, Sim. porque esses profissionais eles são muito necessários, mas hoje eles são muito sobrecarregados. Por quê? As pessoas, voltando lá, eu poderia me reciclar fazendo um hobby. A leitura é um hobby. Sim. Então, você se encontrar com alguns temas de inteligência emocional, alguns temas de... em que seja culinária. Sim. Você encontra um rumo aquilo que falta na sua vida, que a leitura podia te auxiliar nisso. Né? Então, assim, aquela pessoa que é solitária, que existe muito hoje, então ela busca o quê? Ela busca ou internet, que é vazio no consumo dela, ou ela está procurando um profissional para conseguir auxiliar ela nesse vazio. E o livro não ia ajudar? Ou outro tipo de hobby, que seja, a pessoa vai na academia, volta, corre, e ela está cansada, mas ela fala, não, mas aquele livro é legal, quero ler. Então, você consome não só a mídia, né, as mídias sociais, você não vê da barreira da sua tela para lá. Você entra na história do livro. Sim. Então, você conseguiria, talvez, auxiliar algum gap emocional que você tenha. No fundo, eu acho que você está dizendo o seguinte, que o profissional, psicólogo ou psiquiatra, enfim, ele, num primeiro momento, ele poderia até, de repente, ser substituído por um livro? Não substituído, né? Porque, assim, na verdade, os casos de psicólogo e psiquiatra são casos que realmente eles precisam de um auxílio. Mas hoje o que a gente consegue ver é que esses profissionais, eles são sobrecarregados de pessoas solitárias, né? Sim. Então, assim, o alto consumo de medicamento hoje, oferecido porque o que eles conseguem fazer, muitas vezes o psiquiatra consegue fazer, oferecer o medicamento para auxiliar esse paciente, ele não poderia reverter antes de chegar no ponto de precisar de uma medicação. Então, se ele tivesse uma autoanálise crítica, isso que eu falo, a leitura do livro não auxiliaria ele, tem vários livros de inteligência emocional, auxílio para lidar com a vida, será que se ele tivesse um passo para trás,
fazendo consumo dessa literatura que hoje em dia não usa mais. Sim. Eu não sei se você tem conhecimento, o Brasil lê em média, não vamos falar em todos, mas em todo mundo, mas a média são 4 livros lidos por cidadão brasileiro. Lógico, os que leem. Sim. Na Europa, esse valor sobe para 7. Isso é uma diferença muito grande, né? É quase o dobro. Não, ainda tem mais um porém. Esses 4 livros lidos, 2 são inteiros e 2 são iniciados. Ou seja, são 2. Então, assim, é crítico isso. A gente traz isso, né? Mas o livro vai resolver o problema da depressão. Não é isso que a gente quer. Não chego nesse ponto. Eu chego naqueles casos que a pessoa é sozinha, o começo de tudo isso, né? Por que não ler? Você entra num mundo que muitas vezes você não vai conseguir visitar. Nós estamos conversando aqui com a Valesca Dalanese sobre a leitura no desenvolvimento do trabalho. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a leitura no desenvolvimento do trabalho. Quem está conversando aqui comigo é a Valesca Dalanese, que é enfermeira e também escritora. Ô Valesca, eu queria aproveitar a sua presença aqui e fazer aqui uma provocação, né? E perguntar para você se a experiência na profissão de enfermagem ela leva o profissional de alguma forma a pensar na própria vida, mas com profundidade. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso falta para o profissional da saúde, porque ele foca muito no cuidado ao paciente e hoje o que a gente vê no Brasil, a nível nacional, quem está muito doente são os profissionais de saúde. Então você vê muito profissional com burnout, ele trabalha tanto que quem fica doente é ele. Então, assim, se ele realmente fizesse uma análise da vida, ao meu ver, eu queria aproveitar minha vida ao máximo, porque eu não sei para onde eu vou, enfim, a gente entra nos dilemas da vida. E hoje não é muito isso que acontece, a gente tem o número de profissionais doentes são muito altos. Na parte de enfermagem são maiores ainda.
porque são profissionais que lidam com a vida diretamente. Não que os outros profissionais não lidem, mas a enfermagem está ali, desde a hora que nasce até a hora que realmente ele não vai estar mais. E muitos, eles ficam num ciclo vicioso que eles não conseguem mais analisar a vida, né? Eu preciso aproveitar. Eles acabam doentes. Nós temos muitos profissionais, mesmo aqui na região, doentes por causa desse ciclo. Eu cuido e não cuido de mim, eu cuido do outro e não cuido de mim. Aí envolve outras questões, né? Sim. Eu não ganho muito, trabalho mais, cuido do outro e não cuido de mim. Tem casos de que até a família fica um pouco omissa, porque esse profissional ele entende que ele precisa ganhar dinheiro para a família, né? Mas a gente fala da enfermagem, que os pisos salariais são mais baixos. Eu dou o cuidado ao meu paciente, daí vem a questão, será que eu dou o cuidado correto ao meu paciente? Porque eu não consigo dar o cuidado correto para minha família, para mim mesmo. Eu sou um doente cuidando de outro doente. E você sabe que existe uma máxima, né, que inclusive queria que você comentasse aquela história, né, quem cuida de quem cuida, né? Quem deveria ser, eu me cuido para cuidar, né? Exato. E não é o que a gente vê. Hoje a gente vê, eu cuido do outro, mas quem cuida de mim? Então isso a gente vê, aí entramos em vários méritos, né? Quem chefia essas pessoas, a gente fala em chefia, né? Quem coordena, quem direciona essas pessoas, é saudável para liderar essas pessoas? Sabe o que está fazendo? Pensa no outro? Então os focos são um pouco deturpados dentro eu não falo da saúde brasileira como Sim. um todo, mas onde entra a parte do mérito da enfermagem, ela apanha muito. O caso que a gente teve agora na pandemia. Então começou Sim. a pandemia, todo mundo, enfermagem, você acompanhou isso. Sim. Se não for o profissional de saúde, se não for o médico, enfermeiro, o técnico de enfermagem, ninguém vai conseguir lidar com essa questão. Aí quando, no meio dessa pandemia, se você falasse que você era profissional da saúde, as pessoas tinham medo de você, que você poderia passar a tal da Covid. Olha como são as coisas, né? E no final, teve aí, eu não sei se você acompanhou, a questão do piso salarial da enfermagem a nível nacional, e aí entendeu-se até agora, que é muito dinheiro para você gastar com um profissional que cuida do cuidar. Então, olha onde já chegamos, né? A gente Sim. até sai do livro, mas enfim, a leitura, assim, aí você fala, mas tá aí a preocupação da enfermagem com a leitura. Ela está preocupada em ganhar o dinheiro para cuidar e aí a sociedade não entende o quão importante é. Então, assim, ela acaba se sentindo doente antes mesmo de estar fisicamente doente, né? Sim, sim. Por todo esse espelho que a sociedade causa a ela. Agora deixa eu aproveitar essa oportunidade que você me dá. No seu entendimento, qual foi o grande aprendizado que a classe, o pessoal da saúde, né, os profissionais da saúde, no seu entendimento, o que você acha que eles aprenderam com a experiência da pandemia? A ter medo. Isso é uma coisa real, que a doença não é do meu doente. A doença do meu doente pode ser minha ou da minha família, porque teve muito profissional que perdeu parentes. E aí ela entendeu que quando você entra naquele ciclo vicioso de achar que a doença do seu paciente é só do seu paciente, e se ele não estiver mais lá, acabou, é uma coisa. A hora que você passa a ver que essa doença do seu paciente também pode ser potencialmente sua, nem potencialmente, né? Está batendo na sua porta, eu acho que eles tiveram outra visão, sabe? Melhorou a empatia com os pacientes, que você sabe que no dia a dia acaba sendo um pouco mais bruta essa situação, né? Tá, e você acredita que a sociedade, de alguma forma, ela evoluiu do ponto de vista da visualização do profissional de saúde depois da experiência da pandemia, ou você acredita que não? Não, acho que ainda a gente vai demorar um pouquinho para chegar nisso. Vai precisar entender também da empatia do potencial paciente para a classe que trabalha dentro de um hospital, né? Então, eu acho que alguns profissionais até têm um pouco. Então, o médico, eu acho que o psicólogo, esses profissionais da ponta, eles recebem essa maior valorização. Sim. Por causa da necessidade. A enfermagem, fisioterapeuta hospitalar, que vem acoplado no montante depois que você soube que você está doente, eu acho que eles ainda não têm essa empatia que poderia ter. Mesmo como ser humano, né? Sim. Eu acho que a gente chega um dia lá, mas ainda não estamos lá. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui
com a Vanesca Dalanese sobre a leitura no desenvolvimento do trabalho. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial. Na sequência a gente volta, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Em Mamães de Plantão, aqui na Vestidas, vocês encontram vários itens, desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip-tops, enfim, tem muita coisa mesmo, calças, tem moletons também, e de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997624724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Na Paris Aqualux, seu dinheiro vale mais. Na Paris Aqualux você encontra as melhores ofertas. Confira: escada alumínio doméstica 5 degraus real, R$ 129,90. Kit mangueira jardim trançada verde 10 metros, Famastil, R$ 33,90. Preço baixo é na Paris Aqualux. Aqui o seu dinheiro vale mais. Vem que dá negócio. Acesse lojaparisaqualux.com.br e compre online. Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras. Paris Aqualux, aqui seu dinheiro vale mais. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem velocidade. Tec Plus tem digital e fibra ótica. Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá, sem consulta SPC e Serasa. Tec Plus é só ligar. Ligue agora, 193457-5412. WhatsApp 1999708-5488. Conectando você ao mundo. tecplustelecom.com.br. Mosna Estacionamento e Lava Rápido, com sistema leve e trás, polimento e cristalização, revitalização de faróis e higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado, pertinho de tudo que tem no centro. Na rua 15 de novembro, 633, centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 1998608-1459. Siga-nos nas redes sociais, @Mosna_Estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque.
Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre a leitura no desenvolvimento do trabalho. Ô Valesca, eu gostaria muito de aproveitar a sua experiência de vida, né, tanto do trabalho também como escritora, e perguntar para você, né, sobre a questão da empatia, do conceito da empatia. No seu entendimento, quando se está na área da saúde, é possível desenvolver esse processo empático, ou no seu entendimento não, já é algo que já vem da própria formação, entender o outro como alguém que você precisa resolver o problema, mas que não necessariamente você consegue se colocar na condição dele? A gente tem que pensar nisso como uma curva. O profissional novo que acabou de se formar, ele tem a ânsia em ser empático, né, em auxiliar o outro. É por isso que ele provavelmente desenvolveu essa profissão para cuidar do paciente. Então ele começa com uma empatia muito alta, né? Então lá em cima. Ele tem isso. Viver como se... cuidar do paciente como se o paciente fosse um ente da sua família, um amigo, estou fazendo um amigo. Só que com o trabalho, com a rotina, isso vai endurecendo. Então, como ele vai vendo muito isso, ele vai entendendo que aquilo faz parte da profissão e que ali ele não consegue fazer amigos ou que ali ele não consegue ter uma empatia, oferecer uma ajuda como se fosse um familiar. Então, daí você faz lá um platô disso por um tempo, que é variável desses profissionais. E chega a uma certa altura da sua vida, enfim, da minha, e eu tenho certeza, porque eu já vi muito disso refletido em muitos profissionais, que isso começa a baixar. Então, assim, abaixar não, na verdade, você começa, né, você faz um platô baixo e começa a ter empatia de novo com respeito à vida, com respeito ao outro. Então, assim, na verdade é uma curva invertida. Você é muito empático no começo, a vida te traz para baixo, você faz um platô, que isso daí pode ser variável de profissional para profissional, pode ser que tenha gente mais desenvolvida aí, que é rápido e já entende isso, e tem gente que apanha um pouco mais da vida e acha que é só uma profissão, e depois a empatia volta. Então, você vai sentir a empatia de profissionais mais velhos de profissão. Profissionais que estão para se aposentar ou que se aposentaram e continuam trabalhando. Então você vê que a empatia volta, não como cuidado de fazer amigos, como era quando você era jovem, mas como assim, a minha família. E se fosse a minha família? Você consegue tirar a família do lado e trazer esse paciente e falar, olha, eu estou aqui, eu sou o profissional do cuidar que vou estar com você. Muda. Olha, eu acho muito interessante o que você está falando, e eu quero colocar uma situação aqui. Você de alguma forma está falando que o processo da empatia, especialmente na segunda fase desse platô, ela tem uma relação muito íntima com o encontro do sentido da própria existência humana? Imagino que sim. Aí você pode englobar várias coisas. Ele estudou para chegar nisso. Ele teve leituras complementares de como é a vida ou como se autoconhecer para chegar nisso. Ou ele pode ter vivenciado, apanhado, né? A vida bateu nele de alguma forma, até por perda de entes queridos, ou vivenciou o outro lado como paciente, ou vivenciou o outro lado como acompanhante, viu como funciona e fala, nossa, eu não faço isso. Olha só, eu tenho que ser igual àquela pessoa. E são pessoas que são mais velhas nisso. Eu acho que isso dá um sentido na vida. Você descobre, por que eu tô aqui? Mas eu tô aqui para trabalhar igual louco, fazer a minha rotina e... morreu? Não. Você chega a um ponto da sua vida que você entende que, não, eu tô aqui para dar o melhor de mim. O que é o melhor de mim? Você chega na empatia. Então agora, você se encontra, né? Sim. Eu acho que isso tem seu embasamento na religião e não na profissão. Você diz na espiritualidade. Isso. Depende da sua religião, eu acho que você consegue tendenciar e entender. O que eu penso é que isso fica claro só. O que é a morte embasado na minha espiritualidade ou na minha religiosidade com o que eu vivo todos os dias. Sim. Eu acho que isso ser profissional da saúde não define o que você pensa sobre a morte. Mas ele auxilia muito, ele embasa muito, mas eu acho que o gancho da espiritualidade, né, da religiosidade, ela é forte para definir isso. Agora, o convívio com a morte, porque vocês convivem com ela diariamente, no seu entendimento, você acha que então ela não serve como um reforço para pensar sensivelmente esse conceito? Não, faz você pensar sensivelmente, mas eu acho que você tem outros pontos. Não é só isso que define o que você pensa sobre a morte. Sim. Até porque
depende a religiosidade que você segue, você tem um entendimento. Então, muitas vezes, o trabalhar na saúde vai ou reforçar ou vai deixar você longe daquela ideal que você tinha, que a família trouxe, o que você pensava anteriormente. Entendi. E aproveitando também nessa linha, Valesca, eu queria muito que você colocasse aqui uma questão que é muito interessante para mim, eu tenho uma curiosidade em relação a isso. A questão da limitação humana e da vaidade, sabe? Aquela questão assim, de repente você tem um certo status por exercer uma certa profissão, mas quando você se encontra com essas limitações que estão escancaradas no seu olhar, saber se de repente, como é que funciona essa relação? De repente é repensado o conceito da vaidade nesse processo? Mas você fala pelo paciente ou pelo profissional? Pelo profissional da saúde. Eu vou voltar para você naquela curva invertida. A empatia do começo e a empatia do fim do seu ciclo de trabalho. Sim. Porque, ou quando você já vivenciou como paciente, você fala, nossa, olha, não é bem isso. Essa parte de cuidar a empatia com o paciente, nesses extremos, quando você está nos extremos da profissão, você é aquela pessoa que maquiagem, trabalha super, enfim, um repórter, né? Todo Sim. montado para trabalhar. E ele chega no hospital, ele tá com a camisola de poazinho, né? De bolinha lá, né? Sim. Então tira tudo dele, né? Nem o celular deixam. É aí onde entra a empatia dos extremos do profissional, na carreira do profissional. Quando é muito jovem, o pessoal tem medo de ser cuidado por um profissional muito novo, né? Eles são os melhores, porque eles não apanharam da vida. E é muito velho, não velho de idade, velho de profissão, é ótimo também, porque ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender. Então ele consegue acalentar esse paciente nesses momentos. Esses dois profissionais, não é falando que aquele do meio lá não consiga, Sim. é que eu acho que ele Mas faz ele está no isso processo, friamente. Né? Ele não faz isso de coração, é friamente. Então ele vai te falar, Dona Maria, aqui está só a camisola, você tem que tirar o celular, tem que tirar... Ah, mas eu preciso falar com o meu filho. Ah, a senhora sabe que não pode. Se você pega esses dois extremos, o mais novo vai falar assim para você, peraí que eu vou ver com a minha professora. Ou, peraí que eu vou ver com a minha chefe. E o mais velho, que é calejadíssimo, ele vai falar assim, pega o celular, 5 minutinhos, resolve aí. É diferente, entendeu? Então a gente entra na curva invertida. E isso que eu falo para você é baseado nos profissionais de enfermagem, que estão junto com esse profissional, né? Porque de consultórios, empreendedores, ou quem mexe com estética, é outro, não é esse entendimento com um paciente doente, né? Ou que precisa de cuidados. Sim, e você trabalhou muito tempo em hospitais públicos, né? Sim. Eu gostaria de saber, é diferente? Um do outro, você fala? Exato. Ou... Não, trabalhar em termos de relacionamento, quando você fala de hospital público, Sim. é diferente? Do particular? Sim. Sim, porque no particular, o importante é você fazer um serviço de primeiro mundo, ok? No público, você oferece o que você pode, mas fazem-se famílias. Famílias que eu falo assim, meu colega de trabalho, porque público eu vou estar ali por muito tempo, e o particular você sabe que existe uma rotatividade muito forte nisso. Então existem as famílias. Então quando você entra, consegue montar uma equipe, né, que seria a palavra correta, consegue montar uma equipe de profissionais de enfermagem que se gostam e se respeitam, isso reflete no paciente. Então assim, o hospital público é ruim. Não é que é ruim, aí a gente parte, né? Se a gestão consegue trazer equipes, e essas equipes são inteiradas e conseguem gostar de trabalhar no ambiente, você tem um cuidado de excelência também, que é o que você tem no particular, mas você meio que paga por isso, né? Então, o profissional que não se encaixa nessa excelência, ele é retirado. No público, você não retira. Você tem que melhorar ele. Então, o que acontece? No público, esses gestores deveriam pensar não só em apagar fogo, deveriam pensar naquela curva invertida, né? Vamos trabalhar esse platô e deixar esse paciente na empatia do final, ou manter esse profissional com essa empatia do começo, ter esse platô menor, né? Sim. Pouco tempo para ele só se pensar rapidinho e já sair disso, já fazer na verdade, um V, né? Não um platô. Sim, que legal. Valesca, olha, foi super bacana conversar com você. Primeira vez que eu entrevistei uma enfermeira, né? Eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha e pedir para você fazer aqui agora as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo conversa, esse papo que a gente teve. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Anderson. Tragam mais profissionais de enfermagem, porque eu acho que isso é uma visão muito unilateral. Sim. Eu estive por bastante tempo na assistência, trabalhei muito tempo na gestão também,
E a gente oscila, né, nesse trabalho, então assim, eu consegui chegar nesse entendimento, vamos dizer, desse platô que a gente conversou, lendo, na verdade. Então você vivencia, apanha e lê. Vivencia, apanha da vida, né? Apanha da rotina. É isso que eu estou fazendo, tá certo. Você acaba fazendo coisas que depois você olha e fala assim, eu nem precisava de tudo isso, podia ter sido mais leve. Ou não, se eu tivesse sido mais enfática, eu teria tido um resultado melhor. Isso eu falo com a equipe, porque eu sempre liderei equipe, apesar da assistência, de fazer assistência, a assistência do enfermeiro é mais restrita. Então, além de ele cuidar do paciente, ele não tem só o paciente, ele tem que cuidar da equipe. E hoje, no meu entendimento, isso é um pouco falho. Ele cuida, ele tenta fazer a equipe dele cuidar do paciente, mas ele meio que não cuida tão bem da equipe, ele cobra a equipe, né? Então, é complicado. Que legal. Mais uma vez, obrigado, viu? Gostei muito. Obrigada, eu que agradeço. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.